Hoje é o dia em que embarcaremos em uma jornada fascinante e esclarecedora, explorando o que a Palavra de Deus nos ensina sobre o jejum. Se você quer desvendar os mistérios que vão revolucionar sua prática espiritual e está pronto para descobrir o que a Bíblia nos diz sobre o que não fazer ao jejuar, fique conosco até o final deste vídeo, pois eu garanto que vamos entrar de cabeça em um tema que vai fazer você repensar tudo sobre o jejum. O que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como encaramos essa prática espiritual. Se preparem e anotem todos os insights que a Bíblia reserva sobre o que você deve evitar enquanto jejua. Deus criou o corpo humano como um motor físico bem ajustado de enorme poder, mas requer combustível para continuar operando. Então, por que alguém escolheria passar fome? O mundo chama não comer de fazer dieta e geralmente faz isso para perder peso, melhorar a estética ou por motivos de saúde. Mas alguns ficam sem comer por motivos espirituais. Isto é referido na Bíblia como jejum. Um jejum normalmente é realizado por um determinado período de tempo para alcançar um objetivo espiritual. Jesus disse aos seus discípulos quando jejuar. Em Mateus capítulo 6 e versículos 16 ao 18, diz o seguinte: Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mesmo naquela época, Jesus nos advertiu para não ostentarmos nosso jejum, não nos prevalecermos por essa prática. Jesus advertiu seus discípulos a não jejuarem para receber aclamação pública. O fato de ele enfatizar, sempre que você jejua, indica que ele considera o jejum como uma disciplina espiritual legítima. Jejuar é abster-se temporariamente de um desejo corporal, geralmente comida, por causa de uma necessidade ou um propósito espiritual. Em vez de comer, você se dedica à oração secreta, buscando a intervenção de Deus no reino. Se você nunca jejuou antes, quem sabe a ideia de ficar sem se alimentar, mesmo que por um pequeno espaço de tempo, provavelmente é assustador. Outros têm preocupações diferentes, como: posso aguentar? Eles não querem se envolver em um compromisso que não serão capazes de completar. Outros estão preocupados sobre o que seus amigos dirão quando perceberem que jejuam. A resposta é simples: você não jejua para impressionar seus amigos, e você geralmente nem conta a eles. Como dito anteriormente, Jesus disse: quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que aos homens não pareçais estar jejuando, mas ao seu Pai, que está no lugar secreto, e seu Pai, que vê em secreto, irá recompensá-lo abertamente. Na passagem de Mateus capítulo 6 e versículos 17 e 18, Jesus estava nos lembrando de não fazer uma demonstração externa de nossa dedicação religiosa a Deus. O jejum, por outro lado, é um compromisso privado entre você e Deus. Você pode jejuar em particular e não contar a ninguém. Outras vezes você participará de um jejum público, como com sua igreja ou outro indivíduo. O jejum é uma disciplina bíblica que pode ajudar qualquer pessoa a melhorar sua aptidão espiritual e tornar-se um guerreiro de oração para Deus. Alguns acreditam que os cristãos não exigem disciplina. No entanto, construímos a nossa força através de exercícios espirituais. Devemos lembrar que somos soldados de Cristo e um bom soldado é versado em diversas disciplinas. E o jejum é apenas uma das muitas disciplinas do cristão. Jejuar como escalar uma montanha é tanto espiritualmente e fisicamente exigente. Siga nesse compromisso com uma compreensão clara do que você está fazendo e o conhecimento de que o caminho a seguir pode ser difícil, mas os benefícios valerão a pena. Comece aos poucos, e se este for seu primeiro jejum, Deus honrará seu primeiro passo de fé, que pode parecer pequeno para outros ao redor, mas que seja um passo gigante para você e sua vivência espiritual. Afinal, o jejum é algo que você faz para Deus, e Ele também está preocupado sobre a resposta do seu coração durante um jejum. Sua atitude é uma parte muito séria durante esse ato de fé. Então, quando você começar a jejuar, não se preocupe com quanto tempo seu jejum deve durar. Apenas certifique-se de que seu relacionamento com Deus está em boas condições de funcionamento e que o seu ato foi suficiente para se aproximar mais do Criador.
Deus está ciente de tudo. Ele entende e valoriza a sinceridade de suas orações. Então, se você nunca jejuou antes, comece pulando uma refeição rapidamente. No Antigo Testamento, os judeus eram obrigados a jejuar por um dia, no Yom Kippur, todos os anos. Um dia começou ao pôr do sol e terminou ao pôr do sol do dia seguinte, de acordo com o calendário judaico. Foi dessa forma que Deus ensinou aos judeus como contar os seus dias. Assim, a tarde e a manhã foram o primeiro dia. Gênesis 1, versículo 5. Planeje começar seu jejum quando o sol se pôr, ou talvez um pouco antes do sol se pôr. Isso significa que você vai jejuar sem fazer a refeição noturna normal. Então pule o café da manhã e o almoço no dia seguinte, depois que o sol se pôs. A maioria dos judeus quebrava o jejum comendo uma refeição normal. Se você está jejuando para obter uma resposta específica à oração, convide outra pessoa para orar e jejuar com você. Há força nos números, pois a palavra de Deus afirma que onde estiver 2 ou mais cristãos reunidos em seu nome, ali ele estará presente. Jesus disse, Mateus capítulo 18 e versículos 18 e 19. Em verdade eu te digo, tudo o que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo o que você desligar na terra será desligado no céu. Novamente, em verdade vos digo que se 2 de vocês na terra concordarem sobre qualquer coisa que eles pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Esses versículos não são apenas sobre oração. Eles também têm a ver com o compromisso que assumimos de acordo com outra pessoa. Jejum proposital. Quando você estiver se preparando para jejuar, olhe no fundo do seu coração para descobrir por que você está jejuando. Faça uma lista da sua causa. Coloque-a no papel para que você possa ver com seus próprios olhos. Quando você mantém uma causa embrulhada em sua mente, pode ficar um propósito turvo ou vago. Você pode ter uma ideia geral sobre por que você deveria jejuar agora, mas reserve um tempo para anotar seu raciocínio. Isso aumentará seu foco se você colocar por escrito. Planeje tudo. Não entre no seu jejum casualmente ou com uma atitude de acertar ou errar. Planeje para ter sucesso. Assuma um compromisso firme, independentemente das circunstâncias. Quais os tipos de jejum? A seguir, daremos como exemplo alguns tipos de jejuns. O jejum absoluto. Este é um jejum onde você elimina todos os alimentos e água. Paulo seguiu esse tipo de jejum por 3 dias depois que ele viu o Senhor Jesus na estrada para Damasco e ficou cego. E ele, Paulo, esteve 3 dias sem visão e não comeu nem bebeu. Atos 9, versículo 9. No seu primeiro jejum, não siga o jejum absoluto. Este jejum é destinado àqueles que estão profundamente angustiados ou que estão jejuando para resolver um problema grave, como a libertação de um vício ou proteção contra um adversário espiritual. O jejum normal. Durante esse jejum você evita todos os alimentos sólidos e bebe apenas líquidos. O jejum é mais frequentemente usado na Bíblia e aconselha as pessoas que se abstenham de alimentos sólidos. Quanto à questão de beber líquidos, geralmente é omitida. Naqueles dias, Jesus, não comia nada, e depois, quando terminaram, ele estava com fome. Lucas, capítulo 4 e versículo 2. Não há menção de Jesus bebendo líquidos. Quando as pessoas jejuam, o que elas bebem? Muitas pessoas cortam bebidas agradáveis, como refrigerantes e vários tipos de sucos de frutas. Isso corresponde à descrição do Antigo Testamento quanto aos que jejuam. O jejum parcial. Neste jejum você elimina certos líquidos ou certos sólidos, mas não todos os líquidos e sólidos. Isso também é chamado de jejum de Daniel. Qualquer que seja o jejum rápido que você escolher como primeiro, tenha em mente que é um salto de fé. Deus vê o seu coração e irá recompensá-lo de acordo. Espero que essas revelações bíblicas tenham sido tão impactantes para vocês quanto foram para mim. Se você curtiu e quer mais conteúdo inspirador como esse, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum desses ensinamentos poderosos que compartilhamos por aqui. Agora, que tal partirmos para essa ação? O que acha de você tomar uma atitude simples, mas que pode transformar completamente a sua vida espiritual? Escolha um dos tipos de jejum que falamos hoje para que você possa começar o seu propósito de reavivamento e reflexão espiritual. Compartilhe nos comentários como foi a sua experiência, queremos muito saber. Não tenhas medo, pois Deus lhe dará forças, Ele sempre estará contigo. Até o próximo vídeo e que o seu caminho seja iluminado pela luz da verdade. Fiquem com Deus.